tenho aqui? Eu encontrei o melhor preço. Desculpa aí, pessoal, parei um pouquinho só para ativar a segunda gravação aqui. Eu encontrei o melhor preço. Como é que funciona? Eu vou dar uma revista nisso aqui. C4, quem é C4? É o valor procurado, é quem eu estou fornecendo para ele. A base de dados, aonde ele vai procurar, que é a matriz tabela, que eu já marquei isso aqui tudo. A coluna 10, que é a coluna que eu quero encontrar, que é a que tem o melhor preço. E 0, que quer dizer correspondência exata. Beleza. Só que isso vai se tornar muito cansativo. Por que, que vai se tornar muito cansativo? Eu vou apagar aqui o PROC-V para fazer de novo, porque eu tenho que estar contando as colunas que eu quero buscar. E acredite, eu já trabalhei com PROC-V com 60, 70 colunas. Chega uma hora que você não sabe o número mais. E ainda mais assim, ó, que os valores são próximos, você pode errar. Então, eu tenho uma dica para você aqui. O que, que você vai fazer? Eu deixei, tá vendo que eu deixei 3 linhas aqui separadas? Olha, tem 3 linhas aqui. Tá pintado de preto, mas tem 3 linhas. O que, que eu faço? Aqui em cima, nessa do meio, coloco 1. Aqui eu coloco 2. Seleciono e arrasto, fazendo uma sequência até a última coluna. Isso vai me ajudar em quê? Na fórmula, nada. Mas eu vou olhar para a coluna, eu já sei qual é o número dela. Então, eu não preciso ficar contando. Então, eu vou inserir aqui de novo o meu PROC-V, né? Fazer uma repescagem, igual PROC-V. Valor procurado é quem eu estou procurando, quem eu estou entregando para ele, tá? Ponto e vírgula, matriz tabela é a minha tabela toda. Como é que eu vou selecionar? Clico no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl Shift, seta para a direita. Ponto e vírgula. Rolei para cima, tá? Número da coluna, eu não preciso mais contar, é só olhar o número. Ó. Número 10, que é a coluna do melhor preço. Então, vou colocar aqui número 10. Ponto e vírgula, 0, que é a correspondência exata. Muito bem, sempre no PROC-V, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar o meu banco de dados. O banco de dados não muda. Quando eu for arrastar para baixo, ele não pode mudar. Então, eu vou travar. Como é que eu vou travar isso daqui? Colocando um cifrão na frente da coluna, um cifrão na frente da linha. Detalhes sobre endereço fixo e absoluto a gente tem lá no nosso treinamento de Excel para RH. Tá bom? Todos os detalhes. Aqui eu vou ser um pouco breve. Marquei F4, travei tanto o endereço inicial quanto final, Enter, e clique duplo no cantinho, ele já vai fazer para todo mundo. Tá? Agora, a gente pode dar mais uma otimizada nisso, porque se eu arrastar aqui para a direita, para ele fazer o outro, ele vai dar um erro. Por que, que ele vai dar um erro? Porque ele vai mudar também o D4. Tá? Na realidade, não é D4, seria o C4. Então, o que, que eu posso fazer nesse caso? Eu posso travar também esse endereço com F4. Só que se eu travar ele integralmente, quando eu copiar para baixo, olha o que, que vai acontecer. Vai ficar todo mundo 19,50. Por quê? Está todo mundo travado no C4. Olha lá, tá vendo? Ele não está pesquisando o próximo. Então, o que, que eu posso fazer? Não travar a linha 4. Travar só a coluna C. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esse cifrão. Vai ficar assim, ó. Cifrão C4. O que, que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo, trava só a coluna C. Não trava a linha, deixa a linha livre. Quando eu dou um clique duplo, tá? Veja que ele está buscando certinho agora, olha. Olha lá, certinho. Quando eu arrastar para a direita, ele vai fazer igual, mas veja que ele está buscando de C4. Por que, que ele não trouxe horta e cozinha? Porque o número da linha eu tenho que digitar manualmente. Alexandre, ele não consegue pegar o número da linha? Não, não consegue. Mas e se ele usar esse endereço aqui também? Não vai dar. Por quê? Porque você está vendo que a ordem aqui está diferente? Essa daqui é a coluna 10. Essa daqui é a coluna 4. Esse daqui, tempero bom, não é a 5, ele é a 6. Então, no PROC-V, o número da coluna é uma coisa que eu vou ter que fazer manualmente. Eu posso fazer assim, ó.
fazê-lo desse jeito, tá? Copiar para baixo, mas para o lado, quando eu arrastar, ele vai trazer os valores iguais e eu vou olhando aqui o número da coluna e vou fazendo. Olha lá, número da coluna. Esse aqui, horta e cozinha, é o 4. Venho aqui e troco para o número 4. Ele tem que buscar a coluna 4. Tá? Ou seja, ele busca pelo C4, pelo mesmo produto. O produto é sempre o mesmo que eu estou fornecendo, mas a informação que eu quero dele é uma informação diferente lá do banco de dados. Que quem é que vai dizer isso? É o número da coluna. Então, aqui o 4, já vou dar clique duplo aqui, ó, ele está buscando os valores de horta e cozinha. Tempero bom, qual é o número dele? Tempero bom está aqui, ó, número 6. Clique duplo no cantinho, buscou. Bolos e molhos. Bolos e molhos está aqui, é o 7. Clique duplo no cantinho, copiou para todo mundo. E alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas é a 9. Então, vou mudar aqui para 9. Tá? Então, nesse caso, eu utilizei o PROC-V para buscar informações de produtos para uma tabela, cuja só tem o nome do produto, e dentro do tabelão lá, do banco de dados todo, eu tenho todas as informações desse produto. Eu usei esse recurso aqui que eu falei para vocês, olha, a lista, tá? Simplesmente 1, 2, clica, arrasta, aí você tem essa lista, para facilitar aqui para mim o, o número da coluna, né? Para eu não precisar ficar contando na hora que eu estiver fazendo o PROC-V. Tá? Então, o PROC-V nada mais é do que isso. Tem algumas situações que a gente vai ter que levar em conta. Porém, a primeira restrição do PROC-V, ele só vai encontrar o que está para frente na tabela. O que está para trás, ele não encontra. Por isso, se tivesse desse jeito aqui, ele não iria encontrar nada. Então, a gente inseriu a coluna, tá? E a partir dessa coluna, vinculamos aqui ó, com aquele artifício, igual L15, né, que é o próprio produto que está aqui, e clique duplo no cantinho. Dessa forma, eu consegui pescar todas as informações referente ao produto. Outra coisa a respeito do PROC-V. Quando eu entro aqui e digo PROC-V, tá, e o número da coluna, o que eu estou falando para ele? Pega o número da coluna da tabela. Gente, esse número de coluna da tabela não é a tradução da letra aqui para número. É o número da coluna de onde eu iniciei a minha tabela. Vocês viram que eu comecei aqui. Ó. Deixa eu centralizar isso aqui para ficar mais fácil. Vocês viram que eu comecei aqui na coluna, a coluna 1, a coluna de produto, tá? Não tem nada a ver com o B. Essa tabela poderia começar na letra Z, não importa. Essa coluna vai ser sempre a 1 e as demais vão ser contadas. Então, nesse primeiro exemplo que eu tenho aqui de PROC-V, eu estou trabalhando um PROC-V bem simples, dizendo que eu estou fornecendo um produto e buscando uma informação relacionada àquele produto. Como é que eu faço isso? O produto, o banco de dados, o número da coluna e correspondência exata. Muito bem. Existem outras formas de fazer PROC-V para lidar, para ele ficar mais inteligente a respeito dessa tabela. Mas isso eu vou falar na próxima live, onde a gente já vai estar estruturando banco de dados. Amanhã já. Diana está me lembrando aqui. Amanhã já, tá? Agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo, porque isso aqui tudo dá certinho, né? Isso aqui já está otimizado para dar tudo certo. Quero mostrar para vocês um outro exemplo aonde as coisas não vão dar muito certo. Isso aqui faz parte do nosso treinamento de Excel intermediário, tá? É um exemplo que a gente trabalha no nosso treinamento intermediário. O que eu tenho? Eu tenho uma tabela aqui de IPVA do ano de 2010. E, referente a esse ano, eu tenho alguns veículos aqui. E eu gostaria, com finais de placa diferentes.
tá? E eu gostaria de encontrar a data desse ano do IPVA que foi pago com desconto e a data sem desconto. Então, o que eu vou fazer? O índice de pesquisa é esse aqui. Ó. Aqui rola uma interpretação dos dados. O índice de pesquisa é esse aqui, ó, o final da placa. Está faltando um, é propósito. Tá? Só que eu não tenho o final da placa aqui, eu tenho a placa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que capturar só o finalzinho da placa para depois fazer o PROC-V ou VLOOKUP em inglês. Tá? Como é que vai ser feito isso? Bem, o final da placa, vamos lá. O final da placa está à direita. Então, eu vou fazer o seguinte. Direita, usar uma função direita. Texto, eu vou apontar para a placa. Ponto e vírgula, quantos caracteres eu quero do final dessa placa? Apenas um. Então, eu vou dizer que era um. Por exemplo, se tivesse colocado 2 aqui, ele iria trazer 25. E não é o que eu quero. Eu quero o número 1. Tá? Ou seja, o último caractere, eu só quero 1 da direita. Tá? Ele trouxe para mim o 5 aqui. Ó. Beleza. Então, clique duplo no cantinho. Ele já fez para todo mundo. Agora, o que eu vou fazer? O PROC-V aqui. Ó. Usando o final da placa. Tá? Então, nem sempre vai estar tudo certinho, tudo bonitinho. Você vai ter que interpretar os dados e usar o índice, talvez não esteja disponível, você vai usar alguma coisa para gerar esse índice, como a gente fez aqui. Então, agora eu vou fazer o PROC-V. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para você visualizar aí comigo. Vou fazer aqui, ó. PROC-V. Valor procurado, quem é? Eu estou entregando para ele o final da minha placa, que agora eu tenho, é 16, ponto e vírgula. Aonde? Dentro desse banco de dados aqui, ó. Ponto e vírgula. Tá? Número índice de coluna. Qual é a coluna que eu quero? Olha só, com desconto. A primeira é essa, tá? Lembra? Não tem nada a ver com a letra. Eu tenho que contar as colunas da tabela. A primeira é essa, a segunda e a terceira. Então, a que eu quero é com desconto é a 2, a segunda. Ponto e vírgula 0, que é exato. E vou dar Enter, feliz da vida, e ele vai dar um erro. Tá? Que ele está me dizendo? Ele está dizendo que não encontrou o 5 dentro dessa tabela. Você vai ter esse problema. Tá? Aí fala assim, porque está faltando 2 aqui. Vamos dizer se coloquei o 2. Continua com o erro. Vou tirar o 2 porque ele tem um propósito mais à frente um pouquinho. E como é que eu vou fazer para resolver isso? Gente, nem sempre um número está armazenado como número. Todas as vezes que você recuperar um número de dentro de um texto, como é o nosso caso aqui, ele vai vir como texto. Como é que eu sei disso rapidamente? Olha o alinhamento. Por padrão, número é alinhado à esquerda da célula. E texto é, número é alinhado à direita da tela. E texto é alinhado à esquerda. Isso aí por padrão no Excel. Então, daqui eu já estou vendo que isso aqui não é um número. O que eu vou fazer para converter isso aqui para número para o meu PROC-V funcionar? Tem gente que faz isso aqui, ó. Copia, aí vai em outro lugar, cola como valor, assim, ó. Deixa eu pintar de branco aqui, porque a célula está preta. Tá vendo aqui? Colou como valor. Aí, ele é... Excel básico, online para RH. É do Instagram, dicas de RH. Oi. Estou ouvindo aí. Alguma dúvida? Alguém está fazendo alguma pergunta? Fica à vontade para falar, tá, gente? É só abrir e fechar o microfone. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Selecionei, copiei e colei valor. Olha lá. Colei valor. Assim, ó, 1, 2, 3. O que ele faz? Ele cola como valor, mas ele ainda não converte. Aí a gente vem nesse cantinho aqui, ó,
e pede para converter para número. Agora sim, o que eu posso fazer? Eu posso copiar e colar aqui em cima também, né, só valores. Olha só, veja que ele já trouxe para a direita. Só que há um problema aqui. Qual é o problema? Ele tirou todas as fórmulas que eu tinha aqui. Ó. Não sei se você está visualizando aqui, não tem mais fórmula. Agora é um número. Se essa origem do dado aqui mudar, eu perco a minha fórmula, ela não vai mais funcionar. Então, tem um jeito que a gente faz que não precisa fazer desse jeito aqui, copiando, colando o valor. O que eu vou fazer? Aqui no final da placa, que eu estou usando direita, e ele está trazendo um número como texto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui na frente do direita, eu vou colocar uma função chamada valor. Tá? Veja que a função direita, aqui, ó, a função direita, ela está dentro da função valor. Quando eu faço isso, ele transforma, quer dizer, recuperou o número, mas ainda veio com texto. Usei a função valor, aí ele transformou para número de verdade. Olha lá, dei Enter, e olha só o que aconteceu com 5. Ele já está alinhado à direita, isso significa que agora ele é um número, e o meu PROC-V já está funcionando aqui do lado. Tá? Então, fazer o PROC-V é fácil, a gente vai entender. A grande questão são as variações que a gente tem do PROC-V. E PROC-V é uma função muito rápido para se trabalhar. Em RH, usa-se PROC-V o tempo todo para tudo. Tá? Tem uma outra função que a gente utiliza chamada índice CORRESP, que substitui o PROC-V. Ela é mais avançada, mas também muito mais complexa. Então, o PROC-V, como é rápido, a gente acaba usando ele o tempo todo. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou travar o meu banco de dados e vou dar um clique duplo aqui no cantinho. Aí, ele vai me trazer 2 erros referente ao quê? Ao final número 2. Lembra que eu falei para você? Quando ele não encontra, não quer dizer que aquele erro seja uma coisa ruim. É uma coisa boa. Por quê? Porque ele está me dizendo que não existe aquele valor dentro do meu banco de dados. É isso que o PROC-V está me falando. Não existe. Então, eu trago um erro. E aí, o que você vai fazer para o teu relatório não sair com esses erros? Você vai tratar esse erro. E o que eu vou falar aqui não é só para PROC-V, é para qualquer função na qual você já está esperando um erro, uma possibilidade de erro. Então, eu vou vir nessa primeira aqui em cima e vou fazer o seguinte. Aqui na frente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o se error, tá? Na frente do PROC-V. Olha lá, o PROC-V está aqui, do mesmo jeito, bonitinho. Fui na frente dele e abri um se erro. O PROC-V é o parâmetro valor do se erro. O que eu estou dizendo para ele? Se der erro nesse PROC-V, eu vou vir aqui no final dele, depois do parênteses do PROC-V, e vou colocar a informação que eu quero do erro. Eu vou dizer o seguinte, não existe. Ok? Esse é o valor que eu quero apresentar se caso der erro. Se erro e PROC-V são praticamente casados, tá? Porque é onde a gente trata as possibilidades de erro. Nem sempre ele vai encontrar, e isso é o que a gente quer. Mas em vez de dar um erro, ele faz isso aí, ó. Mostra uma mensagem. Eu poderia também colocar aqui, ó, aspas, aspas, dizendo não quero nada, mostra vazio para mim. Vazio, gente, célula vazia, é aspas, aspas, grudado, tá? Não dê espaço aqui no meio. Se você der espaço, você está preenchendo a célula. E isso pode causar um erro numa fórmula. Tá? Então, aqui, ó, vazio, clique duplo. Quem não tem, ele não vai trazer. Não vai dizer nada, mas também não vai trazer nada. Ok? Então, agora, o que eu posso fazer? Eu quero copiar isso aqui para cá. Né? Veja, copiei, não trouxe nada. Por que não trouxe nada? Porque ele trocou aqui, ó,
O F16, que é o valor procurado, como eu não travei a coluna, lembra que eu travei no endereço, no exemplo anterior? Aqui, o que aconteceu? Ele ficou livre, ele mudou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar para cá, tá? E vou dar Enter. Tá vendo que ele já está buscando? Só que agora não é a coluna número 2 que eu quero trazer. É a coluna número 3. Tá? Clique duplo no cantinho e beleza. Ok? Então, o que a gente viu hoje a respeito de PROC-V? Tem o PROC-H também? Tem um tempo ainda? Tá. Quantos minutos? Mais 5 minutos. Beleza. Tá. Ok. Então, aqui, o que a gente viu aqui? A gente viu a estrutura do PROC-V. O que é o PROC-V? É uma função onde eu tenho duas tabelas que eu vou operar. O objetivo é fornecer uma informação para ele trazer outra relacionada. Tá? Então, nesse caso, eu forneço o nome do produto, que é o que eu tenho nas duas tabelas. É importante que não haja repetição do nome do produto aqui. Se tiver, ele vai te entregar o primeiro que ele encontrar. Tá? Aqui pode repetir à vontade, não tem problema. Mas nessa de baixo, como ele é o índice, é importante que só tenha um de cada. Né? Então, eu forneço o valor procurado, que é o produto, digo o banco de dados, lembrando que ele só encontra as coisas para frente do índice, para trás ele não encontra, então a gente teve que fazer um ajuste aqui. Digo o número da coluna e correspondência exata. Tá? Beleza. E isso eu faço para buscar qualquer informação que eu quero relacionada. Então, veja que eu não estou buscando todas as colunas, não é isso. Eu quero só algumas delas. E a ordem também não é a mesma da de baixo. E a gente utilizou esse artifício aqui para facilitar. Nesse segundo PROC-V, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, que o índice de pesquisa que eu tenho na tabela, nem sempre ele vai estar disponível diretamente aqui. Eu vou ter que fazer um tratamento da informação. Nesse caso aqui, qual foi o meu tratamento? Recuperar só o último dígito, que é para bater com a tabela de cima. Tá? Só que mesmo assim não foi possível. Por quê? Porque ele trouxe como texto e aqui em cima está como número. Então, o que eu tive que fazer? Transformar isso daqui em número. Como é que eu fiz isso? Usando a função valor. Tá? Então, a função valor pegou o resultado da função direita e converteu para número para mim. Beleza. De posse disso, eu consigo fazer o meu PROC-V. Simples, né? E16 é o valor que está aqui embaixo, que eu não estou vendo agora, mas é o valor que eu estou passando para ele. Aonde vai ser a minha pesquisa? A minha pesquisa vai ser dentro dessa tabela aqui, ó, tá? Já marquei. Coluna que eu quero é a 2, correspondência exata, é o 0. E por fora, eu tive que usar quem? O Cierro, para poder encontrar essa informação. Bem, gente, tem mais coisas de PROC-V? Tem. Agora, para poder otimizar. Nosso objetivo final vai ser relacionar uma tabela de funcionários com tabelas de benefícios. Mas eu não posso fazer isso de uma maneira bem crua. Então, primeiramente, eu estou conceituando para vocês, de forma prática até, tá? Mas para entender direitinho o PROC-V. Bem, o PROC-V não significa, esse nome PROC-V, procura valor, não é isso. É uma procura na vertical, porque também tem o PROC-H. Tá? O PROC-H está aqui e eu vou iniciar a live amanhã falando a respeito do PROC-H, para a gente entender essa diferença. Veja que, a princípio, a tabela está na horizontal, assim, ó, tá? Ela está na horizontal, a minha tabela. Então, é por isso que eu tenho que usar o PROC-H aqui. Tem algumas pessoas que não gostam do PROC-H. Deixa eu subir aqui um pouquinho. O que eu posso fazer para não utilizar o PROC-H e utilizar o PROC-V? Bem,
Se você pode mexer na estrutura da sua tabela, da sua planilha, você vai poder fazer isso aqui, olha. Seleciono a tabela, copio, Ctrl C, aí vou em outra área e venho aqui no página inicial, colar e uso essa opção aqui, ó, transpor. Quando eu faço isso, ele vai transformar a minha tabela de horizontal para vertical, do jeito que vocês estão vendo aqui. Aí eu poderia fazer um PROC V dessa tabela aqui. Mas a questão é que nem sempre eu consigo fazer isso, tá? Então, gente, amanhã a gente continua aqui nesse assunto, tá? São 3 aulas e o final é um PROC V extremamente otimizado, tá bom? Para o seu dia a dia. E a gente vai disponibilizar essa live aí para vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso treinamento, tá? De Excel para RH. O nosso treinamento de Excel para RH, deixa eu abrir aqui a página, tá? A formação inteira. Por quê? Porque envolve todas as áreas. Então, a primeira parte do nosso treinamento é a parte de controle para recrutamento e seleção. Aqui você vai ter um modelo de planilha que vai envolver toda a empresa, desde a solicitação do gestor até a entrega da vaga. Tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar um monte de coisa. Olha, tem PROC V, tem Cierro, tem proteção de planilha, tem uma série de coisas aqui estruturada. É um processo inteiro. Esse é o nosso primeiro módulo. O segundo módulo é a criação de planilha para poder fazer controle de férias de colaboradores. Tá? Então, também uma planilha muito utilizada no dia a dia. O módulo 3 vai ser administração de benefícios e folha de pagamento. Bem, esse módulo é o módulo que mais tem cálculo, que mais tem complexidade dentro do nosso treinamento. Tá? Então, aqui a gente vai tratar isso de uma maneira fácil e rápida para você. O nosso módulo 4 é a parte de gestão de treinamento. Isso aqui é um processo. Como é que eu posso pegar o Excel e fazer uma gestão de treinamento usando o Excel como ferramenta? Eu sei que existem vários sistemas corporativos que fazem esse tipo de coisa, mas, no caso, eu quero usar o Excel. Como é que eu faço? Esse módulo aqui. Tá? Então, completo, tá? Toda a parte de gestão de treinamento. Depois, avaliação de desempenho. Como eu posso estruturar uma avaliação de desempenho? Essa avaliação que a gente aborda aqui é a avaliação de desempenho por competência, usando o Excel. Então, são várias planilhas, né? O processo onde você envia para o gestor, como é que você recebe isso, como é que você monta o seu banco de dados, como é que você gera indicadores, como é que você trabalha os seus relatórios. E módulo 6, timesheet. Aqui é para trabalhar com tudo a respeito de data e hora. Tá? Data e hora. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de data e hora vai ser tirada nesse módulo. Ah, eu quero calcular um banco de horas. É aqui. Eu quero calcular uma planilha de horas de consultor. É aqui. Eu quero trabalhar com datas, dias úteis, dias não úteis, trabalho de segunda a sábado, de segunda a sexta, folga domingo. Como é que eu trabalho isso no Excel? Tá tudo aqui nesse módulo. E depois a gente tem o módulo de gestão de indicadores. Como é que eu posso fazer uma gestão por indicadores usando o Excel? Né? Trabalhar com Excel com o RH mais estratégico. Como é que eu posso inserir o Excel nisso daí para trabalhar a gestão por indicadores? Então, eu vou trabalhar isso aqui no Excel. E, por fim, a gente pega tudo que a gente fez no treinamento e começa a trabalhar as demonstrações gráficas com dashboard. Como é que eu posso montar um painel de resultados para medir o desempenho de todo o departamento de RH? Então, esse é um treinamento que a gente disponibilizou. Tá? Esse treinamento, a gente está com uma campanha que vai iniciar nessa segunda-feira agora. Tá? Hoje, se você quiser comprar, você não compra, né?
Ok. Se comprar hoje, você compra sem o desconto. Então, a campanha só vai começar na segunda-feira. Semana que vem, a Diana está falando aqui comigo. Semana que vem é a última do ano nesse valor, né, Diana, de desconto. E com os bônus. Fala aí para mim. Olha, primeiro bônus, mentoria ao vivo em 4 encontros, tá? Comigo. Segundo, se você não conseguir, assim, Alexandre, eu acho que eu teria que ter uma base do Excel primeiro. Então, a gente vai te dar o Essentials, tá? O básico e até a nível intermediário para você conseguir fazer todos os módulos do treinamento. Terceiro bônus, você vai ter uma comunidade exclusiva, né, no Facebook com a gente, só para alunos, tá? Isso aqui é só para você. Quarto bônus, gente, esse é da hora também, tá? Você tem Excel, você domina Excel. Nesse curso de Excel para RH, você que é da área de RH, não vai te faltar mais nada a nível de conhecimento de Excel. A não ser se você quiser ir para programação em VBA, para poder desenvolver rotinas, automação de rotinas, aí é uma outra história, uma outra pegada, né? Depois a Diana pode passar detalhes disso. Mas de Excel, tudo aqui está contemplado. O objetivo aqui não é você usar essas planilhas aqui, pega, você pode usar, mas a questão é que você tem que saber modificar e adaptar para você. Isso nós vamos te entregar aqui. E o quarto, o Power BI, porque o Power BI completa. Tá? Nós vamos ter uma aula ao vivo onde você vai entender a estrutura do Power BI todo, focando em RH. Com foco em RH, tá bom? Então são esses 4 bônus, esse valor que aparece aí é o valor cheio, você vai ter um desconto especial. Já tenho isso? Não. Vai fechar isso. Diana tá cheio de mistério. Vai fechar isso na segunda-feira e vai entregar para vocês. Aí é com ela, tá bom? Então, gente. Muito avançado. Ele falou. Olha, nós vamos ter 100 vagas, né, Diana? Somente 100 vagas. Não dá para ter mais. Por que não dá para ter mais? Ah, mas é online, é à distância. É porque eu acompanho, entendeu? Eu acompanho. Então não tem como a gente vender aqui para 1000 pessoas, porque eu não vou dar conta disso, tá bom? Então eu gostaria de abrir agora para você fazer pergunta. Então você pode pode ser pelo chat também, você pode escrever aí, tá? Aqui, se você quiser falar, é só você habilitar o seu microfone e falar. Fica à vontade, estou te esperando aqui. Alguma pergunta? A Elaine está ao vivo. Olá, pessoal. É porque tem um delay aqui, tá? Então tem que esperar. Tem alguém escrevendo, já? Uhum. Ok. Gente, essa página está no bate-papo, essa que eu estou mostrando para vocês. Ela está no bate-papo, tá? E a Diana também está colocando o WhatsApp dela para você poder falar diretamente com ela, tá bom? Então, no mais, grande abraço, boa noite aí para todos. Amanhã a gente vai retornar com o PROC-V. Por quê? Porque é um conhecimento escalonável, tá? Isso aqui é só o básico, é o conhecimento básico a respeito de PROC-V. Agora, como é que você vai otimizar isso, tá bom? Grande abraço aí para você, te espero amanhã.